Quando você estabelece, mãe, essa autoridade responsável no seu lar com o seu filho, você consegue estabelecer um relacionamento muito mais saudável com a sua criança. Porque com essa responsabilidade, eu preciso levar em consideração vários aspectos importantes do meu filho, como a sua individualidade. Eu preciso levar em consideração aspectos da sua vida emocional, da sua vida social, da sua vida espiritual. Essa decisão ela precisa ser responsável. Não apenas eu estou decidindo algo para você porque você vai fazer, pronto, acabou porque eu estou mandando. Não, mas eu estou decidindo, eu tenho o poder de decidir sobre você porque eu sou responsável, eu sei o que é melhor para você. E isso faz toda a diferença. Nenhum relacionamento sobrevive ao autoritarismo. O autoritarismo, ele distancia você e o seu filho emocionalmente cada vez mais. Cada vez mais um distanciamento emocional, uma frieza emocional com gritos, com xingamentos, com brigas, com ameaça. Ninguém sobrevive a um relacionamento desse. E quando você desenvolve essa autoridade responsável de saber o que é melhor para o seu filho, levando em consideração a individualidade dele, as vontades dele, a opinião dele, as emoções e sentimentos do seu filho, você estabelece um relacionamento livre de brigas, mãe. Você estabelece um relacionamento onde você não precisa ameaçar para que ele te obedeça, onde você não precisa gritar, punir ou castigar para que ele te obedeça, para que ele te respeite. Então, quando você estabelece essa autoridade responsável, você colhe frutos maravilhosos no seu relacionamento com seu filho, mãe. Isso é maravilhoso. E você é capaz de estabelecer limites com firmeza e responsabilidade com seu filho. Porque quando você olha para o seu filho, você olha para ele como um ser, como um indivíduo que tem vontades, que tem opiniões, que pode sim se posicionar, que tem emoções. Quando você olha para o seu filho assim, você precisa disciplinar ou colocar um limite, você vai conseguir agir com muito mais compaixão. Você vai conseguir agir com muito mais compaixão com o seu filho, estabelecendo um relacionamento muito mais saudável. Você é capaz de colocar limites, estabelecer o que pode e o que não pode ser feito, o que sua criança precisa fazer ou não, com afeto, com amor, com compaixão. Porque você sai daquele espaço, mãe, de que você vai fazer porque eu estou mandando. Você vai fazer porque quem manda aqui sou eu. Mas você entra no espaço. Você vai fazer porque é o melhor para você. Consegue entender a diferença de uma responsabilidade, de uma autoridade com responsabilidade e de um espaço de um autoritarismo que só destrói um relacionamento? Isso, mãe, quando você assume esse espaço, você rompe o ciclo de desrespeito, de violência na sua casa. Eu consigo colocar limites e fazer o meu filho cumprir o que precisa ser cumprido com respeito e sem violência. E o resultado disso tudo, mãe, e o maior fruto que você pode colher, quando você realmente assume essa autoridade responsável, é a aproximação emocional entre vocês. É a aproximação, é o relacionamento que vai ser cada dia mais fortalecido com o seu filho. É você poder chegar dentro de casa e saber que para o seu filho fazer o que precisa ser feito, você não precisa gritar, você não precisa brigar, você não precisa desrespeitar o seu filho e nem tampouco ser desrespeitada. É você saber que você pode chegar em casa e ter um ambiente com mais harmonia, sem brigas, sem conflito. Um ambiente com menos estresse. Porque a grande verdade, mãe, é que quando você assume essa posição de autoritarismo na tentativa de fazer o seu filho te obedecer na base da força, isso é muito cansativo. Isso é muito estressante. Eu tenho certeza que se você assume esse espaço do autoritarismo para fazer o seu filho te obedecer, você tem dores de cabeça com muita facilidade, constante. Você tem dores nas costas, isso aqui em você, seus ombros ficam rígidos, você tem dores nas costas, você não dorme direito, porque o seu nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, está super elevado no seu corpo, mãe. Porque a verdade é que toda vez que você grita com seu filho, toda vez que você esbraveja com seu filho, toda vez que você tem esse espaço de ameaçar, castigar o seu filho, isso gera em você, mãe, um estresse muito grande. E quando você entende a sua posição como autoridade,
como autoridade responsável de fazer não o que você simplesmente quer porque você está mandando, mas de fazer porque você sabe que é o melhor para o seu filho e que o resultado disso tudo vai ser bom para o seu filho, você consegue um lar com muito mais harmonia, com muito mais paz, com muito mais alegria. Isso é maravilhoso, mãe. Isso é simplesmente maravilhoso. Então, talvez você está se perguntando, como que eu faço isso então? Como que eu saio desse espaço do autoritarismo e assumo essa autoridade responsável que você está falando, Rosilane? É uma autoridade com responsabilidade. Eu quero que você entenda isso. E a sua autoridade, mãe, ela precisa gerar poder e influência. Eu vou explicar, tá? Você tem sim o direito e o dever, né, de decidir sobre a vida do seu filho, de muitas vezes você fazer o que precisa ser feito por meio do seu poder de decidir sobre a vida do seu filho, mas você também precisa entrar no espaço de ter o poder de influenciar o seu filho, de influenciar o comportamento dele.